Nós vamos agora à mensagem da Palavra de Deus nesta manhã em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos 7 ao 10. Eu disse Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos 7 ao 10. Assim está escrito: e ali pregavam o Evangelho, e estava assentado em Listra certo varão, leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. O texto sagrado fala: o registro sagrado informa parte da segunda viagem missionária de Paulo. Aliás, Paulo e Barnabé haviam iniciado a primeira viagem. Atos capítulo 13. E na primeira viagem missionária de Paulo, em sua companhia estava Barnabé. Eles entraram nas cidades de Listra, Derbe e Icônio, e ali pregavam o Evangelho. O Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vocês sabem, Evangelho literalmente significa boas novas, boas notícias. Os missionários Paulo e Barnabé, naquelas cidades licaônicas, Listra, Derbe e Icônio, ali pregaram o Evangelho. O texto sagrado diz que estava assentado em Listra certo varão, leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. É fato notório que o autor do livro dos Atos dos Apóstolos é Lucas, discípulo, historiador e médico. Como médico, extremamente ético, ele preserva o nome deste homem. Ele apenas diz que estava assentado em Listra certo varão, preservando a sua identidade, o seu anonimato. Mas Lucas, até como médico, identifica a situação caótica em que aquele homem se encontrava. O texto fala: leso dos pés,
coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. A situação do homem era extremamente difícil. Dentro da ótica humana, a restauração da sua saúde seria impossível. Os seus pés lesos, isto é, atrofiados. O texto diz: coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo. Este varão, leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, que nunca tinha andado, ele ouviu Paulo falar. Ele ouviu Paulo pregar o evangelho. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ele ouviu a mensagem, o mensageiro anunciando as boas novas, o homem de Deus pregando a salvação, publicando o evangelho. À medida em que Paulo pregava, a mensagem foi entrando no coração daquele homem. A mensagem foi gerando fé, produzindo fé na sua vida. O texto fala: este ouviu falar Paulo, que, fixando os olhos nele, e vendo que tinha fé para ser curado. Aquele homem não tinha saúde. Aquele homem não tinha perspectiva de cura. Aquele homem não tinha articulação nos pés. Aquele homem não tinha articulação nos membros inferiores. Aquele homem não tinha nenhuma possibilidade de andar. Mas até agora, eu tenho dito o que ele não tinha. Mas a partir do momento em que ele escuta a mensagem alvissareira do Evangelho, ele passa a ter algo fundamental na vida de cada homem. A mensagem produziu na vida dele fé. Paulo, fixando nele os olhos, identifica pela visão celestial, pela visão de Deus, Paulo identifica que aquele homem tinha fé para ser curado. Ele tinha algo mais precioso do que o ouro. Ele tinha algo mais importante do que as joias, do que o metal que perece. Ele tinha algo sobrenatural. Ele tinha fé para ser curado. A fé foi produzida pela pregação da palavra. A fé vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus. Paulo, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre teus pés. Levanta-te direito sobre teus pés. O apóstolo Paulo, da parte de Deus, com ousadia, com autoridade, com intrepidez, na direção de Deus, ele envia a palavra de autoridade.
A palavra de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Disse em alta voz o apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, junto àquele homem, vendo que ele tinha fé para ser curado, Paulo declara: levanta-te direito sobre teus pés. A palavra tem poder, a palavra tem autoridade, a palavra traz à existência as coisas que não existem, a palavra produz resultados. Automaticamente, instantaneamente, na mesma hora, no mesmo instante, o homem saltou e andou. O milagre aconteceu na vida daquele homem, aquele que nunca antes havia andado, aquele que era coxo desde o ventre de sua mãe, aquele que tinha os pés atrofiados diante da palavra de autoridade. Levanta-te direito sobre teus pés. Ele saltou e andou, e o nome do Senhor foi glorificado. A palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração humano. Quem sabe, nesta manhã, a palavra de Deus gera fé na tua vida. A palavra de Deus vai produzindo fé no teu coração. Não importa a situação que você está atravessando. Não importa se a medicina tem te desenganado. Não importa que alguém tenha dito que para você não há mais solução. Você tem fé para ser curado? Você tem fé para acreditar no milagre? Para acreditar que para Deus nada é impossível? Aquilo que Deus fez através de Paulo e Barnabé na cidade de Listra, na vida daquele homem, Ele também pode fazer na tua vida e ainda muito mais. Porém, é necessário na nossa alma, em nosso coração, a fé. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aquele homem tinha fé para ser curado. E você tem fé para ser curado? Tem fé para receber o milagre? Tem fé para prosseguir a jornada? Tem fé para continuar olhando firmemente para Jesus, autor e consumador de nossa fé? Levanta-te direito sobre teus pés. O homem saltou e andou, e o milagre aconteceu. A palavra é poder de Deus.
A palavra produz resultados. A palavra gera fé na nossa vida. Esta mensagem é para o teu coração, é para a tua vida. Você que está me ouvindo agora, esta palavra é para a tua vida. Eu ministro, em nome de Jesus, vitória para a tua vida, milagre na tua família. Eu ministro saúde de Deus para a tua casa. Receba em nome de Jesus a sua vitória. Receba agora em nome de Jesus. Levanta-te sobre os teus pés. Levanta-te direito sobre os teus pés. Ele saltou e andou, e o nome do Senhor foi glorificado. Em nome de Jesus, pela fé, através da palavra, o milagre é chegado na nossa vida para a glória de Deus.